Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 4, Buscar as Coisas lá do Alto. Autor Pedro Dong. Título da semana 3, A Cruz ou Ascetismo. Quinta-feira, ler com oração Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nosso culto racional. Ainda nos primórdios da igreja, Paulo advertiu os irmãos de que os rudimentos do mundo têm a aparência de sabedoria, mas não são segundo a palavra de Deus. Como já mencionei em dias anteriores, o ascetismo ou ascese, ascesis, em grego, era considerado um exercício espiritual para a libertação das concupiscências da carne. Mas, na verdade, consiste numa prática que visa ao desenvolvimento espiritual, baseado na renúncia ao prazer dos sentidos do corpo. Grande engano! Ascetismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção de prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser esse o caminho para atingir-se a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. Os que praticam esse aperfeiçoamento na carne desconhecem que a solução dos problemas do ser humano está em viver a vida cristã pela fé, que é a dimensão espiritual onde Deus habita. O ascetismo instalou-se no cristianismo nos primeiros séculos, dando origem ao monasticismo, e consolidou-se entre o século IV e o início do século V, como movimento singular e radical, com a figura enigmática do monge asceta, com regras de conduta e valores centrados nas práticas ascéticas. Os monges acreditavam ter chamamento especial e buscavam a vida cristã mais elevada, submetendo-se a severas restrições para atingir a desejada santidade. Retiravam-se para lugares desertos e dedicavam-se à intensa meditação nas coisas divinas, em que a mente estaria inteiramente separada de assuntos naturais. O corpo era considerado um estorvo às aspirações espirituais e, para reprimir seus sentidos, executavam trabalhos pesados, torturas e os mais insanos e doentios regimes, abstendo-se de sono e alimento até a exaustão. Essa prática foi uma armadilha de Satanás, pois se todos buscassem a espiritualidade dessa forma, refugiando-se em cavernas e monastérios, não haveria quem edificasse a igreja. A Bíblia nos fala em mortificar os feitos do corpo e não em mortificar o corpo. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 12 ao 14. O caminho de Deus não é mortificar o corpo, e sim, por meio do Espírito, mortificar os feitos do corpo para viver para Deus. Assim devemos apresentar-nos ao Senhor para servi-lo, pregando o Evangelho e edificando a igreja. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, parte A. Nosso corpo é membro de Cristo. Vamos apresentá-lo a Deus. Ele quer usá-lo como membro do corpo de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Um sacrifício vivo, santo e agradável é apresentar nosso corpo ao Senhor e colocá-lo à sua disposição. É por isso que Satanás quer e tenta destruir nosso corpo
impedindo-nos de oferecer a Deus o mais racional serviço. Para exercitarmos o espírito, o corpo precisa cooperar. A boca invoca o nome do Senhor e proclama trechos da imersão na palavra. Então a mente renova-se e abre-se, e Deus consegue fazer Cristo fluir para a alma, tomando conta da mente, emoção e vontade. Na rua, cheios do Espírito, seremos usados para aplicar a palavra profética e levar pessoas à salvação, impedir suicídios, reatar casamentos e testemunhar milagres. Praticando esse serviço mais racional, entenderemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, parte B. Pergunta de hoje: como podemos ter a realidade de uma vida espiritual elevada? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória